deputados fizeram sua análise e aquela tabela apresentada foi baseada em estudos que nos leva a crer que são valores equivalentes. Então, mais ou menos nesse sentido, estaria garantida a simetria de percepção remuneratória, ao menos do Poder Judiciário da União e do Ministério Público da União. Então, nesse sentido, o Ministério Público da União tem autonomia orçamentária, financeira, tem autonomia institucional e tem iniciativa do Procurador-Geral da República para iniciativa de encaminhamento de projetos de lei para a estruturação de suas carreiras. Ou seja, o poder de iniciativa legislativo da estrutura remuneratória do Ministério Público da União não é do Poder Judiciário, é do Procurador-Geral da República. Portanto, entendemos que seria possível que esse debate realmente, na linha que o deputado Reginaldo Lopes tem defendido, que nós estamos aqui à disposição justamente para verificar o que seria melhor para as contas públicas, o que seria melhor para o interesse público, e o que seria viável, o que seria possível, qual é o caminho para que a gente possa corrigir justamente e recompor a base salarial dos servidores do Ministério Público da União. É nesse sentido que nós estamos, nesse pormenor, um pouco diferenciado em relação ao Poder Judiciário, porque nossa proposta é justamente de destravar e buscar soluções com o Poder Executivo, com o Poder Legislativo. Estamos sempre abertos com o Poder Judiciário também para aprofundar esse debate com relação ao modelo remuneratório. Acredito que num futuro, ainda que não seja imediato, ao longo dos anos, a tendência é que haja novamente nesse ponto uma convergência. Obrigado. Doutor Alexandre, suas considerações finais. Desculpa, obrigado, presidente. Então, para finalizar, eu queria agradecer, deputado, a oportunidade mais uma vez. Eu só queria lembrar, deputado, agora que o deputado Policarpo voltou, 94% do pessoal da tecnologia da informação, que é onde está a maior evasão dos servidores, tá? Na área de tecnologia da informação, 94% dos servidores do Supremo Tribunal Federal assinaram o manifesto de apoio ao subsídio. Não sei se o deputado Policarpo está a par disso, se ele não está, eu estou passando informação. É para mostrar que uma parte considerável da categoria, imensa maioria, no meu modo de ver, defende a alteração da estrutura remuneratória. Nos gabinetes dos ministros, mais de 80% dos servidores, técnicos, analistas, né, assinaram também esse manifesto. Né? Então é para a gente ver que, às vezes, o que acontece nas assembleias não é o que acontece na carreira. E por isso, quando eu terminar a audiência, eu vou entregar para o senhor, presidente, e depois nós vamos encaminhar uma cópia para todos os deputados, esse abaixo-assinado. Né? E vocês vão perceber que em alguns gabinetes, por exemplo, dos ministros, apenas um servidor não assinou. O servidor que estava de férias. Né? Vocês vão poder conferir esses documentos. Eu não sei se eu posso, né, aproveitar a presença do Duvanier, eu não sei se eu posso dizer que o Duvanier, quando você chega para perguntar uma coisa, você fala assim, posso? Ele já fala não, depois ele fala, o quê? Mas é para aproveitar a presença dele, eu queria saber. Ele falou que fizeram um estudo detalhado, né? Será que a gente já tem a conta de quanto é o impacto orçamentário da emenda do deputado Reginaldo Lopes e quão menor ela é com relação ao PL original? Se o Duvanier puder esclarecer isso para a gente, eu ficaria grato e acho que a categoria também. No judiciário, né? Com relação aos técnicos, deputado, ficou claro, através da minha demonstração, para os deputados, que aprovado o PL original, o valor dos técnicos ele chega a ser maior do que o do subsídio das emendas do deputado Reginaldo Lopes. Tá? Então, se existe problema com as emendas, o problema é muito maior que o PL. Eu queria que isso ficasse claro com os deputados, né? Porque essa é um ponto insistente dos sindicatos, e aqui o deputado trouxe essa preocupação. Né? Essa preocupação existe com o subsídio, mas ela é muito mais preocupante com o PL original. E é mais preocupante ainda com o relatório que o deputado apresentou. Eu mostrei os dados ali, os dados vão ser entregues para os senhores deputados. Por fim, mais uma vez agradecendo os participantes do debate, lamentando mais uma vez as ausências sentidas, né? Eu queria agradecer o Paulo do Fred, que foi o pessoal que me ajudou na apresentação, o Paulo Moreno, que é o designer contratado pela ANATA, o Movimento Pró Subsídio se organizou em associação. A gente tem uma associação de servidores chamada ANATA, Associação Nacional dos Analistas, Técnicos e Auxiliares. Né? Queria agradecer então o pessoal que ajudou na apresentação, porque se fosse pelos meus conhecimentos de informática, eu acho que eu não ia nem conseguir ligar o computador. Né? Então é isso, obrigado, presidente, obrigado aos colegas que vieram aqui prestigiar, e mais uma vez, subsídio já. Obrigado. Anderson, suas considerações.
mais uma vez, agradecer, né? Eu represento uma diretoria que é apaixonada pelo debate, né? E nessa condição, eu quero mais uma vez agradecer, na pessoa do presidente Cláudio, a oportunidade de a gente fazer esse debate aqui. Só fazer um esclarecimento para o deputado. Primeiro, agradecer ao Alexandre e à Eunice, que nos ajudaram na elaboração da apresentação. Da mesma forma que o Alexandre, eu também não sou nenhum expert nessa área, mas graças a eles a gente foi possível fazer aquela pequena amostra aqui. E só em relação à consulta, deputado, nós tivemos a participação de 2.675 servidores. Destes, 85%, 2.275 foram pró-subsídio, 362, 13% remuneração, e 20 servidores se abstiveram, ou seja, 0,75%. Se a gente considerar que o MPU tem hoje algo em torno de 12 mil servidores, a gente tem uma excelente amostra nesse universo para pesquisa. Como tal, pesquisa tem que trabalhar com a amostra, né? Então, a amostra é excelente. Eu queria também aproveitar, presidente, a presença do secretário do Vanier aqui e perguntar, para não entrar no mérito, mas em abstrato, se o Ministério do Planejamento tem um posicionamento a respeito de modelos remuneratórios, né? Como política de governo, como análise da política da administração pública em relação a recursos pessoais, se há uma posição do governo em abstrato em relação aos modelos remuneratórios. É isso. Então, obrigado a todos. Mais uma vez, obrigado, presidente, à comissão. Subsídio já. Obrigado, Anderson. Vanier, é com você. Então, rapidamente, os dois questionamentos. Primeiro eu queria falar rapidamente da proposta, da pergunta que faz o Anderson. O modelo existe. Nós achamos que não é todas as carreiras da administração pública federal que tem que ser subsídio. Nós achamos que o subsídio ele é adequado para as carreiras das áreas chamadas áreas de atuação exclusiva do Estado, especialmente onde o servidor público, o agente público, ele, na sua atuação, ele perante a sociedade, ele se confunde com a presença do Estado. E, portanto, para nós, o valor mais significativo que tem o subsídio é exatamente a transparência, tá certo? Para que a sociedade saiba exatamente qual é a remuneração do agente público que na tua atuação, portanto, para nós esse é o maior valor da remuneração da forma de subsídio. Nós fizemos um processo de implantação do subsídio, negociado, com um ciclo de gestão, outras carreiras, áreas de segurança, a área da advocacia pública, constitucionalmente foi implantado. Então, já foi implantado a partir de 2005, 2006, na Polícia Federal, na Polícia Rodoviária Federal, na Advocacia Geral da União, e o ciclo de gestão foi implantado a partir de 2007, 2008, num processo de negociação com os sindicatos que representam essas categorias. O subsídio ele foi importante para essas carreiras. Num primeiro momento, é verdade que ele pelos impactos, eu trouxe todos os impactos da análise, eu não vou falar os números, porque não tenho aqui ainda a segurança desses números, mas a comissão vai ter acesso nesse contato com o Ministério do Planejamento, nós vamos oferecer todos os impactos, mas queria dizer que nas análises que nós fizemos, eu não sei se a emenda do deputado Reginaldo Lopes, mas tem uma planilha aqui que mostra que o subsídio está até maior que o impacto original, mas não me parece que é pela modalidade do subsídio, mas sim porque a tabela é outra, a tabela original, tá certo? Então, normalmente, a forma do subsídio tem que ser, normalmente tem um impacto menor mesmo. Então, queria dizer que subsídio também, na nossa experiência com as carreiras do Executivo Civil da União, especificamente com o ciclo de gestão, nós tivemos, tem um debate que permanece, nós estamos ainda discutindo e falando de modelo,
O outro modelo que presidente, eu tem queria é a uma parte em remuneração relação ao que subsídio. tem uma parte da remuneração variável vinculado a cumprimento de metas e avaliação de desempenho, ou seja, as chamadas gratificações de desempenho, que também é um modelo que se aplica, é um modelo que estamos aperfeiçoando. Nesse processo, inclusive, de 2007 e 2008, nós implantamos no Executivo um democrático de avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho na administração pública, agora já no segundo, terceiro ciclo da avaliação, tem um grande processo de construção de uma cultura da avaliação de desempenho. Achamos que a administração pública precisa cobrar, a meritocracia sendo aplicada, e perdemos isso com a adoção do subsídio. Então, portanto, ao adotar o subsídio, nós também precisamos nos preocupar com o desenvolvimento na carreira, com o cumprimento de metas, com a avaliação de desempenho, não mais com uma parte da remuneração variável vinculada a esses processos, mas temos que ter um processo claro de desenvolvimento na carreira, vinculado à meritocracia, e nesse sentido nós estamos implantando, para as carreiras de subsídio no Executivo, o que nós chamamos que é o SIDEC, que é o Sistema de Desenvolvimento na Carreira, onde critérios objetivos, negociados, estão sendo implantados para o desenvolvimento da carreira. Portanto, os critérios de progressão e promoção na carreira vinculadas a cumprimento de metas e avaliação de desempenho. Era essa a contribuição que queríamos dar aqui para o debate, e dizer que reiterar a preocupação nossa em relação ao impacto do que significa esse projeto. Deixa eu só entender melhor. O senhor falou que o Ministério defende para as carreiras que considera que são atividade do Estado e tal. E qual é a visão que o senhor tem sobre as carreiras dos servidores do Judiciário, do Ministério Público, nesse aspecto? Ele estaria incluído nessas carreiras? O senhor entende que não? Eu entendo que sim, mas eu estou perguntando a posição a carreira nossa tem nível superior, que é o analista, tem nível intermediário, que é o técnico, e tem nível auxiliar, que é nível intermediário. No caso do Ministério Público, só tem analista e técnico. Qual é a visão? Porque eu não entendi se o senhor estava colocando que engloba nesse ponto aqui, ou se é uma visão que não se encaixaria. Eu queria só para clarear um pouco mais. Então, sempre do ponto de vista de modelo, achamos sim que todos os servidores do Judiciário, ele se enquadra na característica de servidores que no exercício da sua atividade, um exercício da sua atividade perante a sociedade, é a atuação do Estado. Portanto, na nossa opinião, estaria caracterizado com essa preocupação, com a preocupação de termos mecanismos na carreira que seja de desenvolvimento na carreira, vinculado a cumprimento de metas e avaliação de desempenho. Giovanni, ele quer fazer uma observação, que acho que o debate está bom. Só para completar, aproveitar que o doutor Laura ele poder falar sobre isso, que em relação à parametrização, à simetria dos cargos. Há um esforço do Executivo para que, no futuro, a gente não tenha disparidades entre Executivo, Judiciário e o Parlamento, para que essa autofagia de um concurso puxa o outro, tal, que a gente tenha condições, por exemplo, de um servidor que entra no Executivo não ficar só estudando para fazer concurso no Judiciário. É um problema nosso também e, portanto, achamos que no futuro temos que perseguir uma parametrização de todas as carreiras da Administração Pública Federal. Laura. É só uma parte com relação à economia e o momento que ela ocorre. Essa proposta do subsídio, não podemos esquecer da verba complementar. Então, aproveitando até o trabalho do Alexandre, ele trouxe que no CIAF nós temos, a título de vantagem pessoais no Poder Judiciário, 44,69%.
Então, esse percentual de 2 bi